Viu, viu, Rodrigo? O moço aceitou fazer xixi lá. Ele falou: se você tivesse me falado, eu ia fazer num pote e jogava lá. Ah, cada um com seus Rafael, fetiches. 19 horas. Boa noite a todos. Está começando mais um Cada Um na Sua. E hoje falaremos do tema relacionado à economia. Comigo hoje, Rodrigo Gianangelo, psicólogo, Dayana Risse, consultora de marketing empresarial, e Regina Bragtoni, psicanalista e professora. Queria aproveitar, antes de mais nada, já agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, mesmo aqueles que irão nos assistir apenas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, antes de fazer o agradecimento final, estou antecipando esse agradecimento já pela oportunidade que estão nos dando em nos assistir. Como primeira pergunta, queria saber da Daiane. Dai, quais os impactos desse isolamento para a economia, para as empresas? O que você acha que surgirão de impactos? Positivos e negativos, sempre, em qualquer situação. Boa noite para todo mundo que assiste. Positivo é porque você vai ter que aprender a inovar na marra, falando de uma maneira bem objetiva e direta. Ou você inova, ou você, infelizmente, vai acabar ficando para trás. Então, a questão criativa e a questão fora da caixa vai ficar muito em evidência a partir de agora. E aí tem o lado ruim, porque quem não conseguir fazer isso por inúmeros motivos, infelizmente, vai acabar ficando para trás, o que não são poucos, e aí é onde as empresas, infelizmente, elas quebram. E os negativos, falei dos positivos, né? Falar dos negativos agora é a empresa que não tem caixa, que não tem grana, não se preparou psicologicamente falando e financeiramente falando para passar por isso agora. Ou você vai de uma maneira bem dica, né, para as empresas agora. Você vai para as redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de falar que a gente não está nessa situação. E a gente só está dando uma dica, tá? Pelo amor de Deus, nós estamos falidos, mas nem tanto. Fale por si só. Então, Cada um tudo na bem. sua. Então estamos Cada um na Eu sua. guardei meus. cada um na sua. Sim. Então, mas é só uma brincadeira. Mas assim, a ideia é que as empresas consigam. Hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Isso que a gente está fazendo é um dos meios que as empresas pequenas, médias e grandes podem utilizar para usar esse isolamento ao seu favor. Então, você pegar um telefone, você criar algum conteúdo, você trazer um novo conceito, você trazer essa inovação para o seu negócio nesse momento de crise é extremamente importante e muito relevante, porque quem não conseguir fazer isso agora vai ficar para trás. E aí,
é um grande problema. E a gente sabe que tem muito, muito pequeno negócio hoje que precisa se manter vivo para manter a família. Então, a gente está falando de coisas bem sérias. Mas que hoje em dia todo mundo tem o celular e a internet ao seu favor. Então, a gente pode utilizar isso com bastante consciência e com bastante facilidade, digamos assim. E quem não consegue, hoje em dia tem canais no YouTube, tem assessoria, tem ajudas em várias plataformas, grandes e pequenas também, que falam um pouquinho sobre como você utilizar, como você fazer uma live. Então, é importante que o pequeno negócio agora se atente a essas mudanças e coloque essas ideias que estavam engavetadas no papel. Tirem do papel e coloquem em prática. Perfeito. Regina, você foi professora de Sim. curso de recursos humanos. Por causa desse isolamento social, processos seletivos ficaram parados, algumas pessoas que estavam disputando alguns cargos, algumas vagas de emprego, muitas vezes era seu primeiro emprego, ou até mesmo a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho, ficaram com essas vagas suspensas, né? O que você acha que vai acontecer pós-isolamento? Será que as empresas vão conseguir recuperar essas vagas? Ou esses candidatos podem já perder a esperança? E também, assim, como que o candidato ele pode se preparar para esse futuro? Tá cortando. Oi. Oi, Regina. Tá? Rodrigo, você ouviu a pergunta que eu fiz para a Regina? Sim. Você consegue responder para mim? Oi. Eu voltei. Voltou, Não, pode Rê? responder, Rodrigo. É que eu voltei aqui, caiu. Internet é isso, né? O pessoal tem que ter paciência aí, porque. Você Mas precisa... pode. Eu não consegui ouvir o que ele falou direito. Mas Então, pode Rodrigo, responde e responder. eu faço outra. Eu acho que eu vou tentar falar um pouquinho, e aí a gente vai complementando conforme necessidade. Perfeito. Tem um levantamento que até circulou entre a gente aqui, entre nós, antes da gente vir para a live, né? É um levantamento que foi feito pela consultoria Bain & Company. Ela tem uma filial aqui no Brasil, mas ela é uma multinacional, uma consultoria internacional, onde ela faz justamente um levantamento do mercado, né? Nesse sentido que você colocou, André, a gente tinha um mercado de trabalho antes da pandemia e nós teremos outro mercado de trabalho depois da pandemia. Então, quem estava encontrando dificuldade para se colocar antes da pandemia, obviamente que nesse momento a gente imagina que essa dificuldade persista, porque a não ser em alguns nichos muito específicos, a economia está em recessão, né? Mas o fato é que, depois da pandemia, o que esse estudo da consultoria Bain & Company aponta, e outros estudiosos vêm dizendo também no mesmo sentido, é que é bem possível que a pessoa tenha, sim, que desistir, vamos dizer assim, da vaga que ela pleiteava, ou do cargo, ou da função que ela pleiteava, e tenha que aprender a se recolocar numa outra vaga, num outro tipo de cargo, desempenhando um outro tipo de função. E isso a gente pode imaginar que vai mudar tudo. Vai mudar, por exemplo, a escolha da garotada por cursos de graduação. Os cursos de graduação que até antes da pandemia eram os mais escolhidos, não necessariamente continuarão sendo os mais escolhidos depois da pandemia. Por quê? Porque está havendo uma mudança, uma transformação, não só nos comportamentos individuais e coletivos, mas também uma transformação no modo de compreender a economia, o consumo e a própria sociedade. Então, só para citar, por exemplo, algumas coisas que a gente imagina que agora, durante a pandemia e depois, vão estar
na crista da onda, como se diz, por exemplo, ensino à distância. Então, ensino à distância não está preocupado com a economia em recessão, porque tudo que está acontecendo está levando as pessoas que querem estudar para o online. Da mesma maneira, o que se chama de telemedicina, ou eu falo da minha área, telepsicologia, os atendimentos online de psicólogos, de médicos, de outros profissionais da saúde vão sofrer também um boom. As plataformas que realizam esse tipo de atendimento, elas quase que não estão dando conta da demanda de tanta gente que está partindo para esse tipo de ferramenta, né? Agora, por outro lado, tem algumas coisas que vão demorar muito, e esse muito, a gente não sabe quanto é muito, se são meses, se são anos, para voltar, para resgatar um status que tinham até antes da pandemia. Então, por exemplo, tudo aquilo que significa aglomeração de pessoas, cinema, teatro, restaurantes, baladas e assim por diante, hotéis, a gente não sabe dizer nada para esses caras. Quando vai voltar ao normal e se é que um dia vai voltar ao normal. Então, eu acho que a gente precisa olhar as coisas por esse ponto de vista. Economicamente, alguns setores vão sair até fortalecidos, provavelmente, dessa pandemia. Outros vão ter alguma dificuldade para se restabelecer e outros vão ter muita dificuldade para se restabelecer. Então, por parte do trabalhador, André, como você colocou na sua pergunta, eu diria, fique ligado, porque talvez aquela vaga de emprego que você buscava, depois da pandemia, nem exista mais. Entendi. Regina, pode falar. Pode falar. Não, eu queria complementar o que o Rodrigo está falando. Com relação à questão dos RHs, né, que a gente está percebendo que vagas de emprego provavelmente vão faltar e outras vão surgir, como ele mesmo disse, a própria empresa também ela vai reciclar com esse processo, ela também vai reaprender a se colocar no mercado. Então, assim, acredito que a gente vai falar alguma coisa também relacionada ao empregado, né, que é importante, ao trabalhador e ao empregador, mas o trabalhador, ele está também se readaptando a esse processo, e o empregador também, né, que é o microempresário, aquele que é sócio, aquele que tem a empresa, porque ele também vai ter que readaptar todo o seu processo para ele perceber o que é válido e o que não é, o que eu estou ganhando, o que eu não estou ganhando. Qual é o meu ralo, né? O meu ralo econômico. E acredito que isso vai realmente levar um tempo. Inclusive, eu queria reforçar a questão do e-commerce, né? Que depois a Dayana pode até falar um pouquinho mais, porque é a área dela. Mas o e-commerce, com certeza, vai ser efetivamente uma das linhas de venda de produtos e até mesmo para você poder colocar o que você precisa no mercado, vai ser tudo via, né, digital, comunicação digital. Eu acho que isso efetivamente vai ser um dos trabalhos que vai restabelecer a economia, gradativamente, né? Aproveitando, Regina, se eu dispensar algum colaborador meu neste momento, quanto tempo será que ele demorará para se recolocar no mercado? Brincadeira, gente. Regina, sim. Algumas pessoas estão comparando os impactos desta pandemia com da Grande Depressão de 29, que Sim. Por conta disso, várias pessoas acabaram cometendo suicídio e por aí vai. Também conhecida... Quebra da bolsa, né? Isso. Você, como psicanalista, você acredita que o impacto pode ser comparado? Vai chegar a um reflexo tão grande assim? Olha, André, assim, eu não sou da área da economia, mas eu posso falar da área da saúde mental, o Rodrigo pode depois complementar. Eu acredito que chegar a tal ponto, não. Até porque o Brasil, hoje, ele está mais preparado para poder receber esse processo da pandemia, esse processo do confinamento. Hoje, os nossos cursos da saúde mental, eles estão muito mais em alta, coisa que na década de 30, né, não havia.
Então, hoje, o profissional da área da saúde, ele está preparado para receber uma pessoa que está com uma crise financeira e que, de repente, ela pense lá, né, em tirar a vida dela, porque ela não vê solução. Mas pode haver casos, sim. Eu queria colocar aqui também, André, aproveitando, eu acho que, como a gente já trouxe em outras lives, né, nesse momento, muita coisa é ainda incerteza, né? Eu acho que sim, fazendo aqui um pouco também, de novo, o papel de advogado do diabo. Eu acho que a gente pode sim ter uma situação do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista social, né, do bem-estar social, a gente pode sim ter uma situação parecida, por exemplo, com o pós-crash da Bolsa de Nova York em 1929, ou o pós-pandemia da gripe espanhola, que foi também ali um pouquinho antes, nos anos 20. Hoje, por exemplo, a gente teve a notícia, de manhã foi divulgada a notícia, de um senhor na favela da Providência, no Rio de Janeiro, ali no centro do Rio, que ele foi hospitalizado com uma pneumonia, aparentemente. Aí ele ficou um tempo no hospital, foi liberado, voltou para casa e faleceu. Bom, ele morava sozinho. Algumas pessoas entraram na casa dele, paramentadas, né? Tiraram o corpo do senhor e deixaram o corpo ali numa escadaria da favela da Providência. Se isso não é muito próximo da barbárie que a gente via durante, por exemplo, a gripe espanhola em 1920, os corpos que eram jogados porque o pessoal não queria ficar próximo e lançava a responsabilidade para o Estado, né, para as autoridades, então eu não sei o que é. A gente está falando de 2020. Um senhor foi lançado e estava lá esperando o corpo, há não sei quanto tempo, numa escadaria da favela da Providência. Então, infelizmente, eu não sou tão otimista, talvez, nesse aspecto, de imaginar que nós evoluímos tanto enquanto sociedade. Eu tenho muito receio do que pode acontecer ainda daqui por diante, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista psíquico. A gente falou, talvez na nossa primeira live, do número de divórcios na China e do número de agressões, de violência doméstica. Já temos dados sobre o Brasil, infelizmente, confirmando que a nossa violência doméstica e o número de mulheres agredidas, o número de mulheres que denunciam e mortas, que já sempre foi historicamente muito grande, cresceu nesse momento de quarentena. Sim. O Dai, a Regina falou do e-commerce, e assim, o e-commerce tradicionalmente a gente entende como uma venda de produtos, né? De produtos diversos. Será que estaremos entrando agora num momento de e-service, ou seja, de venda de serviços pela internet, como já tem a telemedicina, o Rodrigo fazendo atendimentos psicológicos, a Regina de psicanálise. Você acha que isso daí é uma tendência futura? André, na verdade, se a gente parar para pensar atualmente, a gente já vive muito isso. Por quê? Eu digo. Porque não sei se é uma realidade para muitos aqui no nosso círculo, mas no círculo de trabalho que eu já participo e faço, esse serviço a gente chama hoje no marketing de infoprodutos, que é você, de repente, pegar, vou dar um exemplo bem básico, pegar um serviço ou algum curso que eu tenho, trabalha-se muito com curso, mas aí é uma outra vertente do marketing, que não cabe falar agora, porque senão eu vou criar uma polêmica grande. Adoramos polêmica. Pode criar, não tem problema. Mas isso daria um dia inteiro falando sobre marketing de afiliados, que na verdade é considerado marketing digital, mas você ainda tem que saber muito de marketing digital para você, de certa forma, dar essa denominação de marketing digital para somente o marketing de afiliados, apesar de ser uma das vertentes do marketing, entendeu? Digital. Então, infoproduto, hoje que você perguntou do e-service, o infoproduto nada mais é hoje do que você pegar um produto que você tem, por exemplo,
Vamos dar um exemplo bem popular hoje. A Marcela, do BBB, ela aparentemente parece ser uma ótima médica, já tem um bom já trabalha há alguns anos na área. Ela E está à ela venda? tinha... Oi? Ela está à venda? Não, o produto dela, sim. É. Na verdade, o BBB ele funciona como uma vitrine, né? Vamos falar assim. E ela tinha um curso de O Prazer é Todo Meu, presencial, antes dela entrar no BBB. Provavelmente, estrategicamente falando, pensando na visibilidade, na proporção que ela conseguiria atingir participando do BBB, ela transferiu todo o conteúdo dela para o digital e hoje estima-se, pelo menos na reportagem que eu vi recentemente, já dizem que ela já ganhou mais de 1,5 milhão. Ou seja, ela pegou aquele curso que era presencial, transferiu ele para a gravação, fez as gravações online e transferiu ele para totalmente online. Aí ela vende em plataformas de marketing de afiliados, onde todo mundo que tem interesse vira um vendedor do seu curso, ganha uma porcentagem em cima por cada venda de quem compra. Então, por isso que a gente chama uma coisa escalável, porque eu vendo para você, você vende para outro, e assim vai indo naquela pirâmide, digamos assim, marketing multinível, entendeu? E aí, na verdade, se você parar para pensar, hoje tem muita empresa hoje que não tem um vendedor direto na loja a partir do momento que você tem um infoproduto. Você não tem um vendedor físico, você tem os vendedores online, que são esses afiliados, que fazem a venda do seu curso, basta se cadastrar numa plataforma e ganha porcentagem, ou seja, você do seu celular, você do seu telefone, você consegue vender 2, 3, 4, eu já vi casos de cases, inclusive na faculdade, de gente trabalhar em casa oferecendo curso de outras pessoas, que não são nem dele, e ganhar 6 mil, 8 mil. Vai dar certo? Tudo depende da sua estratégia. Eu recebia muito e-mail desse trabalho em casa antes da pandemia. Agora sumiram todos, justamente agora que eu estava precisando, que me interessaria bastante. Ganhe dinheiro sem sair de casa, né? Isso. Aí, aproveitando o gancho do produto da Marcela, a próxima live falaremos de sexo, para ver se aumenta o Ibope. Olha que vai vender, hein, André? Sim. A indústria pornográfica é o que mais fatura no Brasil. Sim. Ela, aproveitando para terminar, então a tendência é que, de verdade, isso aumente cada vez mais de um nicho que já está em bastante ascensão. Se você olhar hoje, muita gente no marketing ganha dinheiro fazendo marketing digital, vendendo infoproduto, e não são poucos. A gente tem vários nomes aí hoje em dia no mercado de que a gente sabe que ganhou dinheiro a partir do momento que deixou de ter não só um local fixo e começou a transferir tudo para a internet e vender através da internet. Aí vira a brincadeira além de ser um e-commerce, é um e-service, igual você falou. Então, a tendência é que aumente. Estrategicamente, se você puder fazer isso, é muito vantajoso para a sua empresa. Você vai vender no momento de pandemia? Não sei. Vai depender das suas estratégias e do que o seu produto vai resolver um problema de um determinado cliente ou não. Haja visto os aplicativos, né? Os aplicativos também, que é um serviço, né? Entendi. Que tem crescido. Eu vou consultar meu coaching, saber qual que é a melhor estratégia. Ô, Rodrigo, os consumidores nesse momento, na sua grande maioria, estão em casa, né? Em contrapartida, nós vemos redes sociais, internet e tudo mais, uma grande quantidade de propaganda de bens de consumo. Você acredita que psicologicamente as pessoas desta forma tendem a adquirir mais estando em casa, algumas vezes não tendo o que fazer, aí dá uma fuçadinha lá na internet, poxa, sabe aquela
aquele sapato que eu não estou precisando, é a hora de eu comprar. O que você acha disso, Rodrigo? Então, parece que nesse primeiro momento, né, eu diria que a fase em que a gente está da pandemia ainda é um primeiro momento. Nesse primeiro momento, parece que as pessoas não têm consumido mais, no geral, ao contrário, têm consumido menos, mas elas têm consumido mais algumas coisas específicas. Então, por exemplo, a alimentação, delivery, é uma coisa que explodiu. Aí tá realmente, o pessoal está pedindo, não só pedindo comida pronta, mas pedindo insumos, ingredientes e tal, muito mais do que se fazia antes da pandemia. Seria preguiça de cozinhar ou não saber cozinhar? Eu acho que as duas coisas. Eu acho, por exemplo, tem pessoas que passaram a vida almoçando fora de casa, porque sempre estão trabalhando, né? E aí, de repente, essas pessoas estão se vendo em casa, ou fazendo home office ou não, mas elas se veem em casa e elas têm que se alimentar durante o dia em casa. Puxa, para essa pessoa parar o que ela está fazendo para, enfim, cozinhar, talvez não faça muito sentido, né? Ela pede, e hoje em dia você tem alguns aplicativos onde você até programa o que você quer receber de segunda a sexta. Você programa a semana inteira e aí num determinado horário você recebe ali. Então, sim, de fato, em alguns itens, em alguns produtos, as pessoas estão gastando mais, estão consumindo mais. Mas, no geral, eu acho que até pela insegurança, pelo medo financeiro de colocar um aporte maior de grana em alguma coisa, no geral, as pessoas estão gastando menos. Claro que eu concordo com você que deve ter uma tendência nessa curva aí de uma certa, um viés aí de alta para os próximos, talvez para as próximas semanas, porque quando a gente olha nas redes sociais, elas estão cada vez mais apelativas em relação a esse consumo impulsivo, esse consumo por vontade. Então, assim, você está lá navegando, de repente você vê uma loja que vende doces, uma loja que vende, sei lá, um pastel, alguma coisa, que é aquele momento que você, na hora, pode clicar e em, poxa, 2, 3 cliques, 1, 2 minutos, você pediu, o negócio chega na sua casa. Então, as empresas provavelmente vão tentar cada vez mais se aproveitar dessa impulsividade, né? E não sei em que tipo de itens, não é minha praia, mas acredito que isso deve acontecer. Entendi. E assim, para quem está nos assistindo, façam perguntas, participem, fazemos a live para vocês, então fiquem à vontade. Aproveitando, André. acho que a Dai tem alguma pergunta, né, Dai? Ah, sim. Tá sem A Dai áudio? está falando, mas está sem áudio. Será que ela já vendeu a voz? Agora sim, o gato comeu a língua dela. É, porque senão vende um órgão, né? Eu tô sabendo que um órgão vale muito no mercado negro. Então, de repente, é uma opção aí pro povo, né? Não dá ideia, Regina. Esqueci, né? Esqueci, nós estamos ao vivo, não pode. Exatamente. Ó, um dos nossos super fãs sempre, né? Raquel tá assistindo, a Rosalino, o Marcos, a Kátia, um beijo para todo mundo. Tem mais gente também, mas que não aparece para mim. Então, eu vi que tem uma perguntinha aqui, né, Dai, do comecinho. Tem algumas interações bem legais. Ó. A Raquel, ela fala que a empresa que ela trabalha está contratando é uma empresa de segurança de dados antifraude. O que a gente poderia comentar, né, André, Regina e Rodrigo? Tendo essa demanda tão grande do pessoal trabalhando em casa, é um nicho, igual a gente tinha citado no início do vídeo, é um nicho que também está em grande escalabilidade, né? É que daí, agora para o mês de agosto, está para entrar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas empresas de segurança de dados que tratam com muitas informações de terceiros,
Então, elas têm todo um cronograma para poder se adequar antes da vigência dessa nova lei, porque isso aí vai pegar muito forte. A responsabilidade dessas empresas com a forma com que elas tratam esses dados de terceiros vai ser muito grande, com penas altas. Então, por isso até que essas empresas estão contratando, justifica a contratação neste momento, porque até agora a lei vai entrar em vigor em agosto. Há uma especulação no Congresso para suspender, para prorrogar a vigência dessa lei, só que ainda não tem nada definido. Então, enquanto não tem nada definido, a vigência em agosto, então por isso essa correria dessas empresas. Entendi. Entendeu, Raquel? A importância da contratação e o porquê agora. Aí ela disse aqui em algumas outras coisas, mas sabemos que empresas que não conseguem se reinventar ou criar outros canais estão patinando na incerteza do mercado. Isso é verdade, a gente já falou no começo do vídeo. Então, a necessidade de você inovar, como eu já ouvi de alguns amigos, de algumas pessoas no início que a gente começou a empresa, você precisa ver qual é a maneira que você consegue inovar, o que você consegue criar de novo para o mercado, que o mercado não tem. Então, sai da caixa, como meus professores de marketing falavam. Pense sempre fora da caixa. Eu acho isso importante, Dayana. Fala, André. Fala, Rodrigo, fala. Eu acho isso importante a gente falar mais de uma vez mesmo, porque a gente percebe que muitas empresas, eu diria normalmente empresas pequenas, ou autônomos, ou microempreendedores individuais, eles estão com dificuldade de entender que essa questão, que isso que a gente está passando hoje, embora seja passageiro, sim, será, mas vai modificar de uma maneira profunda. E a gente só não consegue, nesse momento, ainda dizer exatamente para onde. Mas vai modificar todas as relações econômicas e sociais que nós tínhamos vigentes antes da pandemia. Então, por exemplo, hoje saiu no portal UOL uma estimativa de que a Polícia Militar de São Paulo atende, desde o início das orientações de isolamento, ela atende uma denúncia por minuto de estabelecimento comercial aberto irregularmente. Ou seja, ele devia estar fechado, um bar, por exemplo, um restaurante, ele devia estar fechado ou funcionando exclusivamente por delivery. Não, ele está aberto, tem gente dentro. Às vezes eles fazem o pior, eles colocam gente dentro e fecham a porta, porque aí se alguém passar na porta não vê. E a polícia já atendeu, em média, a cada minuto ela atende uma denúncia de comércio irregularmente aberto. O que essas pessoas talvez não estejam entendendo é que não adianta brigar nesse momento para colocar meia dúzia de pessoas dentro do seu restaurante. É o momento de você estar quebrando a cabeça para imaginar como é que você vai sobreviver tendo um restaurante que é um lugar de aglomeração nos próximos meses, talvez anos. Porque a gente já teve, por exemplo, uma informação, não sei o quanto é uma informação, uma opinião, mas de qualquer maneira baseada em dados científicos, porque veio de um cientista dizendo que é possível que nos próximos ano e meio, 2 anos, a gente ainda viva momentos de isolamento alternados com momentos de afrouxamento da quarentena. Ou seja, que até talvez 2022 a gente ainda tenha momentos em que a população seja orientada ou obrigada a voltar para suas casas. Porque características do vírus, características da pandemia, da disseminação da doença, né? Então, é o momento das empresas pararem para pensar um pouquinho no que elas estão fazendo e como elas podem se reinventar. Essa coisa de tentar abrir na marra e vender 1, 2 pecinhas aqui, não vai permitir a sobrevivência de ninguém, não. Sim. Ô, Dai, com relação a essa questão da criatividade, da renovação, o que às vezes eu tenho percebido
por exemplo, uma oficina de costura que aproveitou do momento para fazer as máscaras de pano, mas ela não pôde dar continuidade no trabalho porque a fábrica de tecido está fechada, então não entrega. A fábrica da linha está fechada, então também não vai entregar. Então, assim, às vezes a empresa até tenta uma inovação, tenta mudar o produto, porém ela está esbarrando na questão do fornecedor. Sim. Se você não tem a sua cadeia funcionando, não adianta. Não adianta. Mas aí é que tá. Eu vou dar um exemplo bem prático do que tem acontecido aqui. Tudo bem que não é acessível para todo mundo, a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas vamos pensar da seguinte maneira: se eu tenho um pequeno negócio e eu consigo entregar alguma coisa, eu posso buscar de alguma maneira por essa informação e tentar fazer isso. Ok. Um exemplo prático aqui. Aonde eu moro, Zona Leste, não é igual Tatuapé, não é igual Anália Franco, não é igual Arthur Alvim, Penha, não é. O que acontece aqui? Talvez ser um exemplo, tá? Uma ideia. Se o tempo que aquele pessoal fica indo no mercado, perde, vai lá, aglomera, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. A gente passa, minha mãe foi no mercado semana passada para fazer compra, ela demorou 4 horas, 5 horas no mercado. Olha o tanto de tempo que ela ficou exposta. E se a gente, de repente, pensar assim, drive-thru, digamos, igual a gente vê no Habib's, igual a gente vê no Mac, já que dá para vender lanche, vamos pensar se a gente pegasse um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, e colocasse um WhatsApp, colocasse essas coisas ao nosso favor, a tecnologia ao nosso favor, da onde você criasse um catálogo. Estava conversando até com o Rafael, que é meu sócio aqui, e a gente estava falando sobre isso. Se você cria um catálogo virtual de alguns produtos, eu estou falando do pequeno negócio, não do mercado grande, porque aí é muita coisa. Mas do pequeno negócio, se ele cria um catálogo virtual daquilo que ele tem na loja, e todos os clientes que entram em contato, ele começa a mandar aquele catálogo, ele separa aqueles produtos, aqueles serviços, igual a gente vê aí para o lado do centro de São Paulo já acontecendo, não seria mais prático você pensar dessa maneira de você facilitar o seu serviço, diminuir a aglomeração do mercado e você continuar trabalhando de alguma maneira através das plataformas gratuitas que a gente tem hoje, que no caso é o WhatsApp, um catálogo virtual você consegue fazer em vários aplicativos hoje. Eu sei que é difícil, eu sei que para mim é mais fácil falar, mas se você não consegue, de repente, vale a pena você buscar. Hoje a gente tem live, igual a gente está fazendo, hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem várias formas de você conseguir se atualizar. Isso é dica para o pequeno, tá? Você, de repente, eu vejo tanta loja fechada aqui, mas que poderia estar trabalhando de alguma maneira com delivery. De repente, tem tanto motoboy que está precisando trazer o sustento para dentro de casa, tem tanto pai de família que está dentro de casa esperando ganhar alguma coisa. Cobra do cliente, de repente, R$10. Eu garanto que o cliente vai querer pagar os R$10 do frete para receber na sua porta do que se colocar lá na linha de frente também, causando mais problema para aquelas pessoas que estão trabalhando e, de repente, colocando-se em risco e causando aglomeração. Então, se a gente parar de pensar no problema, de repente, nesse ponto, e pensar numa solução mais prática e fazer aquela cadeia, igual o Rodrigo falou, de se ajudar. Porque se eu tenho pessoa que, igual nessa situação que o Rodrigo citou, provavelmente essa pessoa está em desespero, porque ela precisa trazer nem que for o dinheiro do pão para dentro da casa dela. E aí ela insiste em trabalhar. Aí a gente tem várias frustrações na TV, em várias mídias, falando e incitando, volta a trabalhar, volta a fazer isso, volta a fazer aquilo. Então, se a gente falar, bom, eu preciso trabalhar, então eu vou achar alguns meios, e também fica uma dica para quem consegue criar aplicativos para fazer isso, um nicho também de se aproveitar agora. De repente, você não vai querer faturar também, né? Então, acho que deu para entender essa questão de você
tirar, de repente, sair do problema e falar, não, peraí, o que eu consigo fazer hoje, sendo uma empresa pequena, que eu consigo, de repente, me ajudar e ajudar quem está precisando. De repente, uma pessoa que tem um carro hoje, eu garanto que uma pessoa que tem um carro hoje, ela faria entregas. Por exemplo, vou sair para a região X. Aí eu vou com a região X e eu entrego. É uma pessoa se colocando, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso daí seria para o microempresário. Mas e a pessoa que, por exemplo, ela trabalha como individual, tem uma empresa, mas é só ela, a empresa é só dela, ela tem um CNPJ, né, que é o MEI, só que ela trabalha isoladamente. Como que ela poderia fazer para poder associar isso daí? Ela ia ter que fazer parcerias, acredito, né? Exatamente, é isso que eu ia te falar. Quando a gente fala que empresa nunca é sozinho, você tem sempre que ter alguém que te ajude a desenvolver aquilo que você faz de melhor, então, digamos assim. Então, se você não consegue, de repente, ter uma grana alta para de repente, pagar um funcionário, você pode negociar algumas outras coisas, flexibilizar, o André pode falar. Tudo bem que a gente entra numa questão da lei trabalhista, mas neste momento, a gente tem que ser, pelo menos eu penso assim, que a gente tem que ser humano o suficiente de entender todo um contexto, de ajudar quem está precisando de ajuda nesse momento da maneira que você pode, e pensar em soluções de que você possa fazer com que o seu produto chegue até o cliente que quer comprar. Hoje, mais uma situação, eu queria comprar saco de lixo e tudo aqui está fechado. Você entendeu? Se alguém aqui na minha casa, eu pagaria para vir trazer para mim. Aqui na minha casa só passa o carro do ovo. Até o ovo tá mais caro, Regina. Aqui eles aumentaram R$5 a cartela do ovo. Nossa. E aí vai nessa questão, igual a gente está dizendo, vai de uma consciência, e o Rodrigo e você pode falar melhor do que eu, vai de uma consciência de que se está sendo tudo abastecido, como está sendo prometido, e a gente está vendo que está sendo abastecido, por que essa necessidade de você ganhar 2, 3 vezes de uma população que já não está recebendo, uma população que já é pobre, e você ainda quer... Não estou falando estou falando da população mais pobre. Quer dizer, o governo já está dando uma ajuda para tentar viabilizar essa questão toda, mas que ainda assim essa ajuda não é o suficiente. E o dono do pequeno negócio, ele não tem culpa de não estar conseguindo vender, de não estar conseguindo abrir o comércio dele. Então, por que eu, como empresa, vou aumentar o meu valor e não vou pensar nessa pessoa? E aí isso diz muito mais da empresa e de mim do que propriamente daquilo que realmente eu quero passar para as pessoas, né? Na verdade, a empresa ela também tem, por exemplo, o lado dos funcionários, porque ela precisa pagar também os funcionários. E a gente sabe depois, eu não sei se nós comentamos, mas acho que foi numa outra live a respeito das demissões em massa, né, que isso pode realmente impactar num processo econômico, aonde vamos ter muitos pais de família necessitando e que o valor que está sendo distribuído aí pelos nossos governantes não vai resolver o problema, quer dizer, vai atenuar o problema por praticamente 15 dias, né, que não chega nem ao salário mínimo, a gente sabe disso, e depois vai continuar a mesma coisa. E então, assim, e o Brasil teria tudo, né, para melhorar, porque o Brasil tem uma distribuição de renda incrível, né? Teria tudo para ser um país realmente que pudesse trazer aí para milhões e milhões de pessoas uma estabilidade econômica. Sim. Regina, é assim, o Brasil realmente ele tem uma arrecadação muito alta, mas uma distribuição de renda muito ruim. Essa que é a verdade. Por exemplo, até hoje, desde a Constituição de 88, até hoje, se discute a respeito da taxação sobre grandes fortunas. Verdade. É algo que está se arrastando, né? Em contrapartida, o que nós conseguimos ver nesse momento de pandemia, um benefício emergencial com valor abaixo do que, por exemplo, o governo argentino está pagando para o seu povo,
certo? O que a gente consegue ver hoje? Uma empresa em franco crescimento suspendendo o contrato de 11 mil colaboradores, né? E é O que muito, né? a gente consegue ver hoje é uma empresa de comunicação pedindo moratória, de uma certa forma se aproveitando do momento econômico, né? Hoje a gente consegue contar nos dedos as empresas, independente do porte, as empresas que estão realmente dando exemplo, né? Que estão deixando seu funcionário em casa sem suspender o seu salário, de alguma forma aumentando o valor do benefício, Dando né? férias. Dando férias. Todo dia, pelo menos, eu tenho recebido ligações aqui de empresa que está mandando embora e fala, olha, eu não vou te pagar aviso prévio, não vou te pagar a multa dos 40% do fundo de garantia, porque está na lei isso. Porra, que lei é essa que eu desconheço? Mas estão apoiando numa certa lei que não existe. Então, assim, Então, o que eu tenho visto muito são pessoas se aproveitando igual a Dai falou do preço do ovo e por aí vai. Mas, ô Dai, tirando as minhas indignações, tem mais perguntas? Tem algumas interações aqui do pessoal que sempre participa, que é a Raquel, ela fala também, ela concorda também, deixa eu só achar aqui, ó. A Raquel, ela queria saber referente à relação ensino à distância para as crianças. E tudo que engloba. Professores têm treinamento para montar aulas online e fazer acompanhamento de crianças e adolescentes online. Tá tendo muita preocupação, principalmente da periferia, por ser uma coisa um pouco mais difícil em questão de internet, em questão de acessibilidade, para saber como que vai ser agora essa questão dessas crianças, porque a minha mãe é professora da rede pública, municipal e estadual, e ela fala de que tem situações de crianças que não tem nem o que comer dentro de casa e que muito provavelmente não tem celular, não tem, apesar da gente saber que tem mais celular no mundo do que propriamente gente, não tem celular, não tem acesso à internet, as mães não vão aceitar, inclusive ela recebeu até um áudio da diretora da escola compartilhando isso, que a mãe falou que ela não ia dar o celular para a criança assistir aula nenhuma não, que quando voltasse às aulas normalmente, ela levaria a criança para a escola. E aí a diretora fica sem saber o que fazer, ou seja, como que fica essa questão das crianças que não têm acesso, apesar do governo falar que vai liberar os dados lá, a mãe não quer oferecer o celular, e a gente sabe que é uma população mais carente que não vai ter o mesmo ensino dessas crianças. É injusto, né? As crianças da rede particular com a pública, estadual e municipal. A gente sabe que não é a mesma coisa. Faz tempo que é injusto, né, Dai? E só para complementar, Dai, tua mãe vai entrar de férias agora, se já não está de férias, e o governo falou que não vai pagar as férias para ela. Ou seja, ela vai ficar 30 dias sem férias e sem salário. E aí, como é que resolve isso? A diretora também falou para o pessoal não fazer dívida. Olha só, a diretora está tendo que ter o trabalho de, além de fazer a administração da escola, ainda ser consultora individual de cada um para tentar suavizar os impactos que isso está causando na vida das pessoas. A diretora falou, não façam dívida nenhuma agora, porque a gente não sabe como é que vai ficar, se vocês vão ter salário. É um absurdo, né? Eu acho que, assim, como você falou agora, Dayana, e como o André falou agora há pouco a respeito de outro assunto, essa situação que a gente está vivendo, ela está escancarando certas injustiças e certos absurdos que são cotidianos na sociedade, que são cotidianos no nosso modo de produção, que são cotidianos ao Ocidente moderno, que são cotidianos ao capitalismo. A gente só está escancarando
essa questão, como o André colocou, acho muito bem, dos aproveitadores, porque afinal de contas, dentro de uma ilusão, de uma meritocracia, entre aspas, quem pode mais chora menos, e estamos todos aqui numa corrida, e quem chegar em primeiro lugar ganha medalha. O amiguinho que chegar em último não ganha nada. Então, eu me aproveitar de uma situação, de uma pandemia, pode ser reprovável do ponto de vista moral ou ético, mas do ponto de vista social é absolutamente ok. Da mesma maneira como eu me preocupar com a escola e o sistema apostilado do meu filho, ao invés de ter, do ponto de vista de cidadão que eu sou, uma visão para isso que você acabou de falar, que as crianças estão tendo prometidas aulas online, sendo que quase metade, 40%, 42%, não tem computador em casa, realmente eu estou me aproveitando da situação, porque meu filho não precisa disso. Mas do ponto de vista moral e ético pode ser reprovável, agora do ponto de vista social, ok. Então eu acho que a gente pode levantar esse tipo de questão para que talvez como sociedade a gente saia dessa pandemia um pouco mais consciente das nossas próprias arbitrariedades, da nossa própria injustiça, do quanto a nossa sociedade é construída em cima de grandes injustiças, né? O André estava falando, por exemplo, de taxação de grandes fortunas. A gente não tem noção do que é uma grande fortuna, porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não consegue quantificar o que as pessoas que têm grandes fortunas de fato têm. Então, por exemplo, a gente mal consegue chegar a entender o que é 1 milhão. 1 milhão na nossa cabeça, ele já tem uma dificuldade da gente entender, né? Tipo, 1 milhão de bolinhas de gude, que espaço ocupa? 1 milhão de reais em notas de 50, ocupa que espaço? Ocupa uma mala ou ocupa um quarto? A gente não sabe. Agora, 1 milhão, eu fecho toda a Praça Pôr do Sol e me sobra 200 mil. Pronto, então, tá vendo? Aí já ficou um negócio maior ainda. Com tapumes. Porque deu quase 1 milhão mesmo, né? Ou deu mais de 1 milhão? Deu 800 e alguma coisa mil. 800 mil. Agora, quando a gente chega na casa do bilhão, a nossa cabeça ela perde completamente a referência. Nós não temos noção do quanto é 1 bilhão de nada. Quanto mais de dinheiro. E quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, a gente está falando de pessoas que teriam um patrimônio líquido próximo aí a 30 bilhões, 40 bilhões, 20 bilhões. São coisas que realmente estão fora da nossa... E aí, assim, a gente está falando disso ao mesmo tempo que nós estamos falando de pedir para o governo a isenção da taxa do bom prato, para que mais pessoas possam se alimentar. Poxa, você sabe quanto custa a alimentação no bom prato? É R$1. É R$1, né? É R$1. Mesmo assim, tem entidades pedindo a isenção, porque há pessoas que, se custar R$1, o cara não consegue comer. A gente está numa situação muito complicada mesmo, uma situação muito delicada. Tem aqui a Raquel também concordando referente à questão da periferia, que grandes redes você consegue comprar online, faz os pagamentos e você só retira, mas na periferia esse serviço não funciona, não está disponível realmente por várias situações, por medo, por inúmeras situações, ou por de repente você não ter essa visão de repente fazer o seu negócio sair do físico e transmitir por uma maneira mais fácil, como a gente já citou aqui no vídeo. Não que seja fácil, mas que seja uma possibilidade. A Rosalina, ela está falando que ela está sentindo bastante no bolso essa questão do aumento do preço por conta da medicação que ela toma. Então, a gente já viu atuações do PROCON, inclusive na televisão, falando sobre esses preços absurdos. Então, até o pessoal que já tinha alguma doença pré-existente antes já está sofrendo com isso agora mais ainda, porque o salário não aumentou. Não. E
Muito pelo contrário, você perdeu o poder aquisitivo. E você aumentar isso agora é um sério problema, principalmente para quem realmente precisa. E olha que o reajuste anual dos medicamentos foi suspenso. Suspenso, exatamente, mas Melhor aí entra dizendo, prorrogado. aí entra na questão ética e moral que o Rodrigo e a Regina falam, né? Sim. Aí a Kátia diz assim, Dai, ama suas aulas. Um beijo, Kátia. Cristiane, perfeita colocação, Rodrigo. A Raquel fala de mais uma vez. Raquel é minha cunhada, gente, para quem não sabe, por isso que ela participa bastante. Então ela colocou aqui na fala que eu tive. Lembrando que a sua mãe é concursada, isso é verdade. E os professores com regime de contrato foram desligados. Ou seja, se os concursados não vão ter direito a férias, o pessoal... E nem salário? Exatamente. Férias, sim, não tem direito a salário, né, nas férias. Então, olha o tamanho da cadeia de problema que a gente está arrumando. Porque as crianças já tinham professores faltando da rede pública municipal e estadual, já tinha uma falta de professores. Imagine agora. E os que estão, só complementando aí, e os que têm, os professores que estão na ativa, com contrato para esperar para ser chamado, porque a gente sabe que no Estado, por exemplo, quando você vai trabalhar como PEB, né, PEB 1, PEB 2, você faz a prova lá, você espera para poder ser chamado para ficar no lugar de algum professor concursado. Isso era para acontecer agora, em maio. Então, assim, já não vai acontecer. Então, eu sei porque eu tenho amigos professores e a maioria está tudo sem contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho com o Estado. Então, não sabe nem como que vai sobreviver. Então, realmente é muito assustador com relação a essa questão da educação. Né? E fora a Regina, Rodrigo, vocês que vêm da educação, vocês sabem que essa questão de aulas virtuais, aulas online, onde você trabalha muito com a imagem, repercute a questão do direito de imagem. E, assim, as escolas estão adotando um método sem, muitas vezes, assinar um contrato com o professor pedindo autorização do uso dessa imagem, de acertar algum valor para o uso desta imagem, e algumas vezes utilizando-se de plataformas públicas, como o YouTube. E aí, como é que fica essa questão também, né? Dai, mais perguntas? Não, acho que só. A Rosalina falou que até no posto de saúde está faltando bastante medicação, ou seja, ainda tem que custear o que o posto de saúde, que deveria ser obrigação do governo, digamos assim, oferecer e manter isso, a pessoa ainda tem que tirar mais daquilo que ela já não tem para pagar isso. Ou seja, ou você morre de coronavírus, ou você morre de fome, ou você morre de doença já que você já tinha, se você não tiver dinheiro para comprar e não tiver ninguém para te ajudar. Nesse momento, eu queria fazer um adendo. Sim, mas nesse momento está tudo voltado para o tratamento do coronavírus. A UBS ali da Avenida dos Latinos, Zona Leste de São Paulo, foi obrigada a suspender, dar férias de 60% do seu efetivo, porque não tem EPI para trabalhar. Pois é. Eu queria fazer só uma colocação. A vacina H1N1 está sendo distribuída agora, né? E por coincidência, eu fui atrás para poder tomar vacina. E não tem mais. Não tem a vacina. Então, aí eu pergunto. Aí eu fui no particular para ver se eu achava, porque a que está sendo distribuída nos postos de saúde é a trivalente, né? E aí, quando você faz o particular, é a quadro, né? A quadrivalente. E eu fui ver também, no particular também não tem. Então, assim, você percebe que é muito sutil, mas ainda há uma decadência da economia dentro da saúde pública, o que não deveria acontecer. Sim, então, isso é muito preocupante. A gente tem uma questão aqui, acho que para o André, né, André? Tem outra questão sobre o transporte escolar. Os prestadores de serviços exigem o pagamento integral e muitos pais se recusam a fazer os pagamentos
sem a prestação destes serviços. Como que ela deve proceder, André? Daí, é o seguinte, não há serviço, não tem que ter pagamento, certo? Essa é a regra bem clara, tá? Porque você paga por um serviço. É claro que, por outro lado, estamos diante de um autônomo, que essa é a única renda da pessoa. Se todo mundo, todos os pais dos alunos transportados resolve cortar, esse cara vai passar fome, essa motorista vai passar fome. E, em algumas vezes, essa pessoa ela tem uma ajudante, que ajuda ali a cuidar das crianças, então, que é uma funcionária, uma empregada. Então, assim, ela também vai deixar de pagar o valor para o seu empregado. Então, são duas pessoas necessitadas. É aquela regra máxima, vale o bom senso de ambas as partes, em entender o momento. Agora, eu também não vou tirar do meu bolso, da boca dos meus filhos, para poder custear um produto, um serviço que eu não estou usando. Então, assim, você tem condições de ajudar este pai de família que em outro momento lhe servia e que futuramente irá continuar lhe servindo? Ah, tenho. Então, negocia com ele. Olha, não vou te dar 100%, mas posso te dar 50%, 60%. Agora, eu realmente nesse momento não tenho, porque também o meu salário foi reduzido. Então, é conversar, olha, desculpa, não dá, é incompatível. Mas, estamos caminhando para o final do nosso Cada Um na Sua. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais, começando por você, Rodrigo. Bom, boa noite a todos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui na live. Espero que a gente se veja novamente em breve. E reforçando aí a todos as orientações, se puder, fique em casa. A gente aqui em São Paulo, a gente conseguiu no fim de semana uma adesão de por volta de 60% das pessoas no isolamento ou no distanciamento, mas já entre segunda e terça-feira caiu para 50%. Então, e a gente sabe que muita gente está saindo de casa sem necessidade. Se puder, fique em casa. A gente está começando a conseguir algum resultado de achatamento daquela curva, daquela função, por conta das infecções, da disseminação do vírus, mas a gente precisa muito mais do que isso. A gente já tem hospitais com UTI lotada, a gente já tem um número de corpos de pessoas que faleceram, que estão se amontoando, que estão sendo enterrados de qualquer jeito, com atestados de óbito sendo, enfim, emitidos de qualquer jeito, com erros grosseiros alguns. Então é isso, se puder, fique em casa, vamos nos proteger, mesmo que no final dessa pandemia eu termine com uma dívida gigantesca, mas se as pessoas que eu gosto estiverem todas aqui comigo, eu vou estar feliz. É isso aí, boa noite. Regina? Eu gostaria de falar dos motoboy, né? Vamos valorizar a classe, né, gente? Porque nesse momento aí de pandemia, os motoboy é que estão aí se arriscando, levando a comida para as pessoas. Hoje mesmo eu vi na padaria o motoboy saindo, na hora que eu fui comprar pão de manhã, ele saindo com álcool, luva, máscara. Então, acho que é importante também, porque é uma classe também que não é valorizada, e a gente sabe que tem muitos problemas, inclusive até com relação a funcionário empresa. E com relação ao confinamento, eu também sou muito a favor, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, é importante que você fique na sua casa para justamente se atenuar, né, atenuar essa curva aí da pandemia, e eu espero estar com vocês aí na semana que vem, aí com um tema bem legal para a gente discutir, tá? Um beijo no coração aí de todo mundo. Dai? Eu já falei bastante dessa live, nunca falei tanto assim em uma live na vida. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que participou, todos os meus familiares que sempre acompanham, sempre apoiando aqui, apesar da distância,
que a gente está fazendo. Logo, logo está todo mundo junto, se Deus quiser. É por uma boa causa, é pela saúde de todo mundo. Agradecer, como a Regina e o Rodrigo falou, a todos aqueles profissionais que precisam e necessitam estar na linha de frente agora, porque sem eles agora a população não seria abastecida, a população não seria atendida. Então é uma classe que muitas vezes não é valorizada, é agredida verbalmente, então a gente precisa ter consciência de respeitar também. E nesse momento que está todo mundo nervoso também, porque está preso dentro de casa, também é importante que a gente se preserve, tenha consciência, enfim. É agradecer por tudo isso, por toda essa ajuda que a gente está tendo da população em si, que está ficando em casa, quem pode. Quem não está, fique em casa, porque é pelo bem de todo mundo, não vamos pensar individualmente agora. E agradecer, falar que na próxima live o pessoal mandar sugestões, mandar opiniões, falar o que está achando. Se não quiser falar ao vivo, a gente tem sempre o número do WhatsApp que a gente disponibiliza, dar sugestões de tema também. E é isso. Maravilha. E eu, por fim, quero agradecer aos familiares e amigos da Dayana, que sempre faz a nossa audiência aqui cada um na sua. Quero agradecer também ao Rafael, que é o nosso produtor e a nossa voz da consciência. E logo mais estaremos novamente com a nossa live, cada um na sua. Tchau. Um abraço a todos. Beijo, Tchau, até a gente. próxima. Fique em